Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter um papo super legal com a Sabrina Alves. Ela é terapeuta Ayurveda, ela é jornalista, ela coordenou uma formação de Ayurveda para as mulheres também, né? Muito interessante, ela já está entrando aqui. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui. Esses dias a conexão esteve ruim, mas Opa, tomara que ficou dê bom. pra gente conversar. Oi! Oi, deixa eu ajustar aqui agora. Sim, não tá aí. Não precisa estar centralizado. Não precisa estar centralizado. É que, assim, é difícil não estar centralizado para mim, pronto. Ah, agora ficou melhor. Tudo bem, Tudo querida? bem? Tudo. Tudo Ai, bem. Hoje eu também mudei o cenário. Quer dizer, aqui, tô no fundo branco. na verdade, aqui a gente tá tudo bem. O Eric tá perguntando se tá tudo bem. Tá tudo bem. Na verdade, aqui é onde é o estúdio, é o escritório. Na primeira vez a gente ainda estava meio acampado na sala de jantar, porque a gente recém, enfim, ainda não deu 3 meses que a gente está aqui ainda, a gente está organizando as coisas. Ainda hoje a gente estava colocando coisas e furando parede, furando janelas, enfim, essas coisas todas. E a gente leva um tempo ainda, né, pra se organizar. Nossa, Por, impressionante. por mais que uma mudança seja uma coisa tipo, tô me É, preparando, nossa, há algum tempinho aí. exatamente. E o pior é que é isso, você não pode parar para fazer as coisas, você tem que continuar trabalhando, a gente continua atendendo, dando aula, né? Enfim, fazendo as coisas e quando dá, a Exatamente. gente vai organizando na medida do possível, né? E aí, como é que Exatamente. Eu vocês também estão? mudei. Você mudou Tudo também? bem, aqui tá quente. Não, eu mudei só de cenário, Ah, entendi. porque tá tendo uma obra aqui em volta e tem um barulho de um trator. Eu falei, gente, não vai dar esse barulho de trator. Aqui ainda tem barulho de cachorro, de criança, da rua e tal, mas é menos do que o barulho de Aham. trator, É, né? é. A gente vai se Aqui, adaptando. com certeza, aqui a gente tá. Hoje fez até calor, mas tá chegando já uma super chuva que já ontem choveu pra caramba. E talvez caia chuva enquanto estivermos aqui, e aí talvez vai rolar um barulhinho também, mas é isso. Ah, mas aí o barulhinho de chuva é É, uma da chuva é delícia, bom. né? Maravilha. A gente tá esperando esse frio e essa chuva aqui. Eu gostaria muito de sentir frio, né? Gostaria realmente de sentir o inverno. Tô precisando. Ai, ai. Bom, hoje a gente vai ter um super bate-papo aí, com o tema Mulheres e Ayurveda, né? É isso. É um tema sempre legal, né? Falar sobre mulheres, assim, né? Eu acho sempre interessante. Eu acho que é um tema que sempre atrai pessoas, né? Acho que as pessoas gostam também desse tema, né? No mínimo, curiosos, né? Se não são já pessoas que já estão inteiradas minimamente com o assunto, é um tema que chama bastante atenção. Hoje em dia já está um pouco diferente, viu, Cita? Porque antigamente a gente reparava que em salas de aulas a gente tinha a maioria massiva de mulheres compondo Uhum, o alunado, né? Hoje em dia já não está tão assim, a gente já tem uma diversificação bem interessante, o que é ótimo, né? Mas, uhum. infelizmente, apesar da maioria do alunado ser de mulheres, composto por mulheres que se identificam como mulheres, são poucas mulheres chegam a ser professoras, instrutoras ou alguma coisa assim do gênero, né? A maioria ainda são homens. Ô, Né? Tem Sabrine, muito como homem por aí. funciona isso na Índia? Em termos de quem De é que dá aula, essas coisas. professores e Olha, profissionais, mulheres? assim, tem muita. A verdade é que a maioria nas faculdades, nos BMS, né, são de maioria mulheres também. Uhum, Porque é interessante para eles, né, dar status, ter uma universidade, ter uma faculdade, né, e aí lá você entra, como o Ayurveda está na área de saúde, você faz aquela escalonagem, né, do que você, dependendo da sua nota, para onde você vai entrar.
né? Uhum. Então, enfim, quem quer mais sucesso de carreira, ganhar mais dinheiro e tal, eles acabam optando mesmo pela medicina alopática, que eles chamam de inglesa lá na Índia, né? Aham. E aí depois eles vão colocando outros, fisioterapeuta, dentista, enfim, Ayurveda entra, sabe? Então vai entrando naquele escalonado. Assim, sinceramente, pelo que a gente conhece lá, menos no sul, assim, mas a maioria no restante da Índia, é, não é a primeira opção estudar Ayurveda. Então, Uhum. é interessante isso. A gente fica achando, fica idealizando, romantizando um processo, né? Mas a verdade é que é isso, assim. Agora, no Sul, não. No Sul tem bastante pessoas que optaram realmente por estudar Ayurveda, né? Nas universidades de lá. No Sul, que eu digo ali, Coimbatore, no Kerala, Uhum. naquela região ali, para quem não conhece, né? Então, tem bastante mulher nesse sentido. A gente, quando faz os cursos avançados lá, a gente faz questão de ter um corpo docente bem diversificado e também, pelo menos, no mínimo, equilibrado, assim, sabe? Mas elas têm muita dificuldade de sair da Índia, por exemplo. Aqui a gente sempre quer trazer professoras mulheres para compor os cursos avançados, os camps, né? Mas é muito difícil para elas saírem da Índia, assim, elas não têm lá, se você chega lá, você tem aula com elas, mas sair de lá da Índia para vir dar aula é difícil, você vê que não tem. Não é que a gente não quer, isso é uma coisa até que a Aham. gente frequentemente é questionado, não é que a gente não queira, pelo contrário, é que elas não saem mesmo, sabe? Elas não saem, então É uma tem... questão mais cultural também, né? sim, sim, não, totalmente cultural. Elas lá, na maioria das vezes, elas vão ter crianças pequenas e tal, né? Enfim, às vezes depende de, sei lá, cuidar de pessoas mais idosas, da família e tal, além de trabalhar, que é coisa normal em qualquer lugar, né? E aí elas não têm essa disponibilidade de sair, são raras. Teve uma que é porque não tinha filhos e ela veio aqui para o Brasil, na época que foi a Varsha. Mas isso é muito raro, muitíssimo raro. Se não vier junto com o marido, não vem. Entendi. Difícil isso, É... né? Não, assim, quando eu estive na Índia, eu estive no norte, Uhum, né? E a gente realmente não vê mulheres trabalhando como, não sei como é no sul, mas como a gente tem aqui no Brasil. E você uhum, não vê mulheres andando sozinha. é, Ou elas estão em grupos de mulheres, uhum, ou junto do seu marido, uhum, é. do seu pai, No né? norte é Dos seus mais assim. irmãos. No norte é mais assim, né? Mas no sul não é tanto. O sul já não é assim. Elas andam muito juntas, mas Uhum, elas já andam bastante sozinhas, assim, tem bastante autonomia. No sul também tem muitas cristãs, né? Então uhum, elas deixam de ser hinduístas para se converter ao cristianismo, e isso tem um status de liberdade para elas. As uhum. mulheres que se tornam cristãs lá na Índia, especialmente no sul, onde tem mais convertidos, né? Elas têm mais liberdade sexual, elas têm mais liberdade de trabalho, aí outra coisa completamente diferente, né? Bem interessante isso. Não, é interessante, é É. super interessante, porque é um país super grande Uhum. e uma diversidade, É, assim, absurda, né? verdade. É. Absurda, de comida, de língua, de cultura, de, enfim. É uma diversidade bem grande linguística, né? Ô, Cita, você acha que já tem bastante gente para eu começar a falar o que eu trouxe aqui para falar? O que você acha aí? Espera Eu mais um acho, pouco? Já dá eu para acho. falar? Não, eu acho que já tem bastante gente, eu já tô curiosa aqui também. Então tá bom. Então, eu estava pensando assim, né, o que exatamente abordar, né? Porque como, enfim, no início do meu trabalho com a Ayurveda, eu foquei bastante, né? Tanto é que está bastante específico no meu currículo lá, que eu desenvolvi bastante tempo um trabalho voltado exclusivamente para mulheres. A gente fez muito workshops e tal. E aí, com o tempo, eu consegui, enfim, a gente vai avançando, vai aprofundando os estudos e também fazendo mais uma leitura, aprofundando também na leitura crítica, né, dos textos, né? Como eu já disse da Uhum, outra vez, eles são os textos, os cânones, né, do Ayurveda, eles são voltados muito exclusivamente para homens, especialmente do clero, né, da época. E homens, assim, a função máxima ali, no caso, seria mais para procriação mesmo, né? Então, como procriar devidamente
e saudavelmente falando, né? E aí, no caso das pessoas que têm útero ali, né, bem descrito assim, enfim, trata-se mais de deixar aquele corpo saudável para receber, então, a semente, para a fecundação. Então, é bem interessante nesse sentido, porém, enfim, precisa ter um contexto cultural e social bem posicionado, porque senão você fica só reproduzindo sem nenhum questionamento e vira religião mesmo, né? E aí, bom, Uhum, passado o tempo, assim, então, hoje em dia eu faço questão de dizer, quando eu estou falando aqui mulheres e Ayurveda, eu gostaria de dizer, claro, que para quem está ouvindo e vai ouvir depois, né, que eu estou falando especificamente para pessoas que se identificam como mulheres, e aí pode ser as mulheres que uhum, têm mamas, útero, ou as mulheres que não têm, né, enfim, aí são as mulheres uhum, transgêneros, né, e também para os homens trans. Então, é importante a gente salientar aqui o que eu vou falar na sequência, que refere-se ou serve para essas pessoas, né? É muito importante isso, tá? Então, eu estava pensando, a gente está aqui acompanhando um momento bem interessante da natureza, né? Porque a primavera ainda está há um mês de chegar. Porém, ela não chega de uma hora para outra, ela não estreia, assim, né? Então, ela vem uhum, chegando. Então, a gente tem observado, né? Claro que mesmo na cidade, para quem tem olhos, quem está com uma sensibilidade, não precisa ser sensibilidade no sentido pessoa exclusiva, tá? Eu acho que é muito importante salientar isso aqui, que não precisa ser ninguém assim evoluído, basta você prestar atenção nas passagens do dia e da noite, e no passagem das estações, né? Então não precisa de grandes evoluções para isso, né? Os nossos ancestrais já faziam isso perfeitamente, tá? Só que aqui a gente está, por causa do descampado, das montanhas, né? Então a gente tem acompanhado, especialmente porque passaram muitos dias sem chover aqui, muita secura, né? E essa semana começou a chover muito. Você vê a diferença já do movimento das árvores, dos pássaros, né? Então já tem um movimento se preparando para a primavera, né? E aí com isso eu fiquei pensando, eu falei, eu acho que nada melhor do que hoje a gente falar sobre como essas pessoas que eu mencionei inicialmente, né? Mulheres cis, mulheres trans, homens trans e todo mundo, né? Todo o ser humano, né? Todos os seres viventes, na verdade, como fazer uma manutenção de saúde vivenciando realmente essa percepção com os ciclos da natureza, né? Porque eu sei que às vezes fica parecendo um pouco, como é que eu vou dizer assim, quase etéreo, assim, né? Uma situação, como viver com os ciclos da natureza, né? Mas às vezes é muito prático, na verdade, sabe? Para começo de conversa, né? Você vivenciar as mudanças de gunas do dia e da noite, e aí o que eu estou falando é o seguinte: quando você está de dia, você tem o claro, você tem o quente. Quando você está de noite, você tem o frio, você tem o escuro. Isso são gunas, né? Só que uhum, parece que é pouco, mas na verdade você vivenciar isso como princípio, tá? Como esqueleto, assim, fio condutor para agregar os outros ciclos que vão vir, né? É o início de tudo. E na verdade, eu costumo falar em atendimento, né? Que às vezes eu tento buscar uma síntese para a pessoa, porque eu sei que é muita informação dentro do Ayurveda para quem está chegando inicialmente, sabe? Então, às vezes eu tento pegar uma síntese, assim, de alguma coisa que vai ser muito importante para a pessoa naquele momento. E na maioria das vezes é questão de rotina, de vivenciar os ciclos a partir dessa vivência, sabe? Então, tipo, experimentar acordar o mais cedo possível, se não puder acordar no nascer do sol. Se bem que assim, se nascer do sol é o lugar de explosão de prana, né? Então é é, realmente um lugar, é um momento, é uma circunstância muito propícia para a gente não só lançar um sankalpa, né, que é ou seja, um desejo sincero da alma, né? Às vezes até para uma resolução, você ter um insight para uma resolução, acordar com o nascer do sol, não é só uma forma de. Eu sei que tem muita gente agora, coach, falando essas coisas assim, né? Enfim, acordar nas 5 da manhã. Mas eu estou falando nascer do sol, porque cada estação, o nascer do sol, na verdade, cada dia, né? Vai mudando o nascer do sol, né? Então, treinar um despertar, ou seja, ficar acordando sem um despertador, é um treino, é uma necessidade, uma possibilidade, né? Eu sei que quem mora na cidade é mais difícil isso. Exatamente, eu sei uhum, porque a gente tem muita luminosidade durante a noite, né? Você tem muito barulho, não cessa o barulho da cidade, e isso às vezes pode atrapalhar um despertar natural, né? Mas, enfim, é o horizonte, tá?
E aí, dormir também na mesma hora, ou seja, acordar e dormir na mesma hora, com isso você já consegue minimamente vivenciar um ciclo da natureza. Ah, mas acordar e dormir cedo é vivenciar o ciclo da natureza? Ora, é. A natureza não está descolada das cidades, a natureza somos nós, né? Então, Uhum. acordar e dormir, né, nos horários que realmente, porque o findar do dia, a gente observando o restante dos seres vivos à nossa volta, a gente observa que a gente vai precisar recolher as atividades. A gente não precisa mais externalizar as atividades. A gente precisa agora começar a recolher, né? Começar a fazer práticas de rejuvenescimento, né? Ou seja, que tiram a estática do excesso de movimento do dia, do calor também, da luminosidade. Comer comidas mais leves que tragam mais, que sejam mais fáceis de serem digeridas, porém nutritivas. Gente, só isso é um primeiro passo para Uhum. vivenciar o ciclo da natureza. É isso, natureza é isso, né? E somos nós. E aí tem um outro ciclo, né? Que está dentro, que vai, enfim, conforme as horas vão acontecendo, os nasceres e as alvoradas e os crepúsculos, né? Que eles vão acontecendo cada dia num horário diferente, se vocês repararem bem, gente. Tá? Uhum. O que está acontecendo agora, a gente teve a noite mais longa do ano, com a entrada do inverno, do solstício de inverno, e agora ela está diminuindo gradativamente, né? Ela, quando chegar a primavera, agora daqui a um mês mais ou menos, a gente vai ter um equilíbrio entre o dia e a noite. Então, a mesma quantidade de horas de dia e da noite a gente vai experimentar na entrada do equinócio da primavera, né? E aí a gente está percebendo isso acontecer aqui, né? Os dias já não estão tão curtos, né? Eles já estão ficando equiparados assim com a noite. E aí o outro grande ciclo seria das vivências lunares, né? Que eu acho que é um pouco negligenciado dentro do Ayurveda. Porque frequentemente é dito que não está escrito isso nos cânones, né? E de fato, assim, claramente não está. Porém, para a gente contar as estações não tem outro método, tá? E assim, eu não estou falando de nenhuma perspectiva religiosa, espiritual, enfim. Muito embora eu acho que vivenciar os ciclos da natureza te dá uma noção de pertencimento e é isso que define realmente, dentro dos clássicos do cânone do Ayurveda, o que é espiritualidade, né? É essa noção Uhum. de pertencimento com o que está à nossa volta, né? E aí, essa passagem lunar não está muito bem descrita nos textos, realmente. Você só vai encontrar isso, e vem de onde vem a minha vivência, especialmente, né? Ali mais no sul, com os estudos de astrologia, né? Com outras etnias que impactaram diretamente no estudo do próprio Ayurveda, né? Que, enfim, os textos produzidos, né? Que são ali, que ainda tem muita coisa para ser traduzida, ainda está muito na língua local ainda, né? Então vem um pouco desse conhecimento. Mas, de fato, não tem como a gente contar as estações se não contar a passagem lunar. É biologia isso, a gente não tem, assim, tem como, né? Ciência, né? E aí, eu acho que assim, uma vez que você se conecta com essas passagens do dia e da noite, o próximo passo é se conectar com as passagens lunares, né? Então, e aí a gente vivencia muito claramente que nem tudo dura para sempre, né? Vivenciar Uhum. ciclos é entender que tudo tem o seu começo, tem seu crescimento, tem seu apogeu e tem seu findar, né? E isso eu acho que é uma visão interessante, porque também ajuda a gente a antecipar determinadas situações, né? Entender que em algum momento do mês a gente vai ter mais energia e aí a gente pode, de repente, fazer coisas mais interessantes ou começar alguma coisa mais produtiva ou mais substancial nesse momento, né? E entender também que em determinado momento, pelo menos a metade do mês, né, de 28 dias, mais ou menos, que dura um ciclo lunar, né, você vai ter menos energia e que tudo bem, né? E provavelmente também você, nesse processo, tem momentos em que você vai ser muito mais feliz e outros momentos que vai ter tristeza e que não tem nenhum problema em relação a isso. Não há uma necessidade extrema, né? É uma dor, né? É uma dor, sinceramente, essa necessidade extrema de ser feliz. Não há O essa tempo possibilidade. Não, todo. mas que saco! Não há, não dá, não tem É. como, entende? Se a gente entende que a gente é essa coisa que o tempo todo vai nascer e morrer, pô, me livra de um peso, né? Porque eu Uhum. entendo que em algum momento
né, eu vou ter menos energia. Às vezes, as coisas que estão acontecendo à nossa volta e as coisas das pessoas ao nosso redor nos impactam de uma maneira muito mais pesada do que em determinado outro momento do mês. Se a gente... E, gente, isso é um poder, isso é uma sacada, isso é tipo, antecipa um sofrimento, sabe? A gente, não, já sei. Então, é só um dia de cada vez, vamos respirando aqui, deixa eu usar essa técnica, deixa eu aprofundar aqui a minha automassagem, deixa eu fazer aqui um escaldapé, deixa eu fazer, sabe, fazer uma meditação, acender um incenso, apagar a luz no fim do dia, coisas básicas que auxiliam o passar do tempo. Porque o tempo é essa antiestrutura, na verdade, né? Ele é o tempo todo aqui agora. Só que a gente entende que esses processos cíclicos e que são espiralados, né? Eles não são também assim uma coisa estática, né? Chapada, né? Que só circula em 180. Na verdade, eles sobem e descem, né? Então, esse espiral de energia é muito interessante a gente refinar a percepção. Gente, e isso é viver conforme os ciclos da natureza. Né? E aí, pronto, um outro grande ciclo que engloba tudo isso, né? Que é a partir das passagens do dia e depois dos lunares, são as estações, né? Então a gente entende que em algum momento, por exemplo, o inverno que a gente está aqui agora é um momento muito interessante para a gente começar novos aprendizados, né? Enfim, se você quiser, o chamado salto de aprendizagem, né? Você consegue muito mais e melhor fazer isso durante o inverno, por exemplo. Né? E isso impacta diretamente para as pessoas, né? Que, por exemplo, no caso, quem... Opa, peraí que deu uma travadinha aqui na conexão. Sabrina, você tá me ouvindo? Caiu. Acho que ela vai chamar de novo. Mas um papo super interessante. Que legal. Essas questões de internet, né? A gente tem que ir se adaptando devagarinho. Deve ter dado algum probleminha na conexão dela lá, porque a minha tá normal. Tá entrando, gente. Aguenta aí. Não tem ideia. Voltei, Voltou. mas na verdade não foi a internet. Tá me ouvindo? Tô te Não ouvindo. foi a internet, foi o celular que fechou. Ah. Acontece, acontece. O celular fechou. Eu tô toda hora aqui fazendo ele não fechar e de repente ele fechou. Não sei o que aconteceu, mas não foi a internet, não. Mas enfim, então, eu dizia que o inverno é um bom momento, né, para a gente dar um salto de conhecimento. Se você quer fazer começar algum conhecimento, aprendizado, um curso, um aprofundamento, sei lá, uma pós-graduação, aprender uma língua, é o melhor momento para isso, né? E aí isso impacta, enfim, mas o que isso tem a ver com mulheres, gente? Pô, tudo, na verdade, tá? Absolutamente tudo. Porque aí a gente volta para uma situação seguinte. A gente vivenciando os ciclos da natureza, especialmente, e aí a gente vai falar do corpo, do conceito social, né, sobre o que seria mulheres, né? E aí a gente vai entender que essas pessoas, elas têm muitas atribuições, muito mais do que, na verdade, deveriam ter, né? Porque, enfim, a estrutura social nos coloca desse jeito. Só que aí eu fico dizendo, né? Se você começa a realmente vivenciar os ciclos da natureza, você começa a colocar determinados limites. Claro que eu acho que é muito importante salientar aqui que eu acho que isso não é só uma questão individual, não se trata só das pessoas, mulheres, enfim, ou quem está assoberbado de determinadas funções, né? Trabalha fora e ainda tem que ser cuidador, ainda tem que cuidar de casa, ainda tem que pensar mentalmente, se esgotar mentalmente administrando uma casa, nada disso, né? Eu não acho que individualmente isso seja uma única e exclusiva responsabilidade. Eu acho que todos nós temos essa responsabilidade enquanto sociedade, enquanto humanidade, né? A gente precisa rever isso logo. Mas eu acho que eu gosto de ensinar isso como ferramenta, porque pelo menos vai... Eu não gosto muito da palavra empoderar.
já gostei, mas hoje em dia eu já revi meus conceitos sobre isso. Mas eu acho que, de qualquer maneira, eu acho que dá uma ferramenta para começar a delimitar os seus próprios limites, sabe? Porque isso é Uhum. uma dificuldade das pessoas que são extremamente exigidas nesse sentido. A gente tem dificuldade de impor limites, dizer não, saber quando, porque acha que o tempo todo a gente precisa estar com esse ápice de energia para dar conta de absolutamente tudo. E ao passo que se você começa a entender que você é uma pessoa cíclica, e todos nós somos, né, evidentemente, né? Não é só porque a pessoa não tem uma decídua menstrual e que isso não ocorre. Tá? E eu também, vejo, eu também não acho que a menstruação é um lugar só de... muito frequentemente é dito para as pessoas, de uma forma mais moderna do Ayurveda, né? Que o Ayurveda vai ser um momento de limpeza, tá? Essa possibilidade de limpeza, ela existe para todo mundo, mesmo para quem não menstrua, tá? Uhum. Justamente se você vivenciar os ciclos da natureza. Né? Se você Claro. entende que essa passagem, né, enfim, depois do apogeu, você tem que se preparar para a queda, para o findar, para o morrer. Gente, morremos todos os dias. Né? Entender Não, a gente isso. pode observar a planta. A planta passa pelo ciclo do dia, pelo Uhum. ciclo das estações, e aí vai ter uma que é uma determinada, deve ter uma poda ou um plantio, uma semeação numa Exatamente. determinada lua e a outra em outra. Exatamente, exatamente, né? E aí nós somos agora, enfim, enquanto humanidade, né? Eu costumo dizer que se a gente vive ciclos da natureza, a gente antecipa, né, determinados momentos de sofrimento, vamos sofrer, fato, né? Mas a gente também pode se preparar para viver os momentos de felicidade, porque iremos ter, né? Uhum, Com plenitude, claro. sabendo quando está acontecendo, quando a gente está com energia para aproveitar o momento e tudo mais. Só que aí, vivenciar essas passagens, né, do dia e da noite, das passagens lunares, das estações, né? E a gente está se preparando para florescimento agora, né? Apesar dos pesares, né? Apesar de tudo, a gente há de florescer, né? É, a gente evita, ou pelo menos a gente pode se preparar então para descobrir, afinal de contas, qual é o nosso propósito de vida. Porque vivenciar esses ciclos da natureza traz noção de pertencimento. E aí a gente, veja, nossos ancestrais, eles se antecipavam, né? Eles previam o futuro, olhando a natureza, sabendo que, não, olha só, tá tendo uma semeadura aqui, a terra está começando a ficar melhor, tá na hora de plantar, né? Quando começaram a deixar de ser nômades, né? E começar, enfim, até acho que vivenciaram ao mesmo tempo, né? Os coletores começaram a plantar, né? Eles começaram a perceber isso, então eles começaram a antecipar o futuro, né? Também é nesse sentido. Só que aí, você vivenciando essas passagens, você se dá ao luxo de conseguir buscar a resposta, afinal de contas, o que viemos fazer aqui? Qual é o meu propósito de vida, né? E não precisa nem pagar muito caro para fazer nenhum workshop para encontrar o seu propósito de vida. Eu acho que é mais fácil você viver os ciclos da natureza. Eu acho Se que conectar, né? É uma é, conexão. é. Porque essa conexão com a natureza vai trazer isso. Porque assim, qual o seu propósito está dentro de você, né? Não é uma outra. Você tem que descobrir o seu propósito. É. Você tem que descobrir aquilo que te faz bem, aquilo que te Uhum, dá prazer, aquilo que você uhum. faz com a alma leve, É. né? Claro, claro que, evidentemente, a gente precisa levar em consideração as circunstâncias que a pessoa está inserida socialmente, né? Porque, às vezes, Uhum. é difícil, é dura, sabe? Às vezes tem que ficar 2 horas no transporte, no fretado, 2 horas para lá, 2 horas para cá, sabe? Quem está sob essas condições, realmente, encontrar propósito de vida, às vezes a pessoa só vive como se fosse um zumbi. Não porque não quer ver outra vida, mas simplesmente porque, às vezes, não tem chances de ser de outro jeito também. A gente precisa também entender isso. Por isso que é muitas vezes importante a gente... eu vejo frequentemente esse tipo de posicionamento. Os que são despertos, os que não estão despertos, sabe? Como se fosse menos. A gente tem que olhar de perto. Será que a pessoa que não está desperta, Uhum. de fato, tem outras condições de não estar desperta? Né? Será?
Enfim, a gente também precisa entender isso, né? E claro que É individual, né? vivenciar os ciclos da natureza também vai acabar colocando um senso crítico da gente começar a perceber, coisa que está acontecendo bastante na pandemia agora, né? As pessoas estão começando a reparar, nossa, cara, eu vivo num 40 metros quadrados, né? Eu olho eu trabalho olhando para a parede, eu chego em casa, continuo olhando para a parede, não tem horizonte, né? As pessoas começaram a buscar comidas mais saudáveis, começaram a buscar comida porque, enfim, começaram a ver que produzir comida em casa, né, também, para quem pode, né, realmente traz mais qualidade de vida. Então, assim, evidentemente, é todo um passo a passo, né? Então, para quem pode vivenciar os ciclos da natureza, começa a produzir um despertar também em volta das pessoas que têm a sua volta, né? Com um senso crítico também, porque afinal de contas, que qualidade de vida a gente está tendo, né? Também é um pouco isso, né? Eu acho que se o pessoal quiser ir fazendo perguntas, eu acho que é interessante, né, Cita? O que você acha? Porque o assunto é bem Pode, longo, tem bastante coisa para se pode falar, né? mandar bala. E você Você é muito. sabe Ah, que obrigada, é, Marlene. em algum momento lá atrás, assim, eu vivia tudo isso que a gente estava falando agora, de 2 horas no transporte, ou no transporte público, ou no fretado. E um dia eu fui trabalhar, perdi a hora e fui trabalhar de carro. E eu estava parada, para quem conhece São Paulo, na ladeira do Paraíso, olhando o dia, assim, o céu. Eu falei, gente, eu vou olhar o céu agora e depois eu vou sair do trabalho, vai ser noite e não vou ver mais nada, né? E eu fiquei pensando assim, o meu pai trabalha como eu a vida toda, só que eu ainda consigo olhar pela janela do escritório. O meu pai trabalha fechado num galpão, né? Nossa. E não vê. Talvez tenha uns minutinhos de sol ali na hora do almoço. E eu fiquei pensando nisso, eu falei, gente, eu não quero isso pra mim. Porque isso não é o que eu quero levar para as pessoas, eu não quero, não é isso que eu quero trazer para mim, eu não quero viver dessa forma tantos anos assim. E aí eu fiquei pensando, gente, o que eu posso fazer para mudar isso? É lógico que é um caminho, é um passinho de formiguinha ali, devagarinho e tal, mas a gente traça, e quando a gente traça, parece que as coisas chegam através da, né? O universo vai trazendo, a vibração vai te aproximando, né? Uhum. E foi aí que me deu um estalo, eu falei, gente, eu vou estudar yoga. Eu já pratico yoga, sei lá, 10 anos, 15 anos, eu vou fazer isso em algum momento da vida. E as coisas se adiantaram, então eu fui fazer uma formação, tá? Enfim, em algum momento caiu a ficha, falei, não tá dando, e vou me conectar com esse negócio aí. E lá abandonei tudo e vim dar aula de yoga. Comecei a fazer yoga, eu falei, bom, agora eu vou estudar Ayurveda. Né? Uma coisa vai te encaminhando Sim. a outra, vai te levando a outra. E aí, assim, essa conexão com a natureza, com os ciclos, é outra realidade. Você tem Né? a Poder oportunidade. observar isso. Uhum. Né? E assim, acordar naquele horário, poxa, eu não consigo acordar antes do nascer do sol, mas acorda, tenta um dia, tenta o outro, depois de 4 dias seguidos você vai ver que isso já ficou leve e já ficou fácil. Né? Exatamente. É isso, e assim, a gente fala, tá, as mulheres, né? Eu acho que as mulheres, quando entram num caminho assim, tomam a frente, ela vem trazendo um monte de gente, uma leva de gente. É Né? Por verdade. conta da força, né? Uhum. Que existe, né? O feminino existe, e esse feminino também existe dentro do homem. Sim, Né? claro. Daquele que não tem útero, daquele Não, que, claro. Quando né? a gente está lá falando em Enfim, yoga e Ayurveda de masculino e feminino, a gente está falando evidentemente de energia e perfeitamente o que você falou. sim, Todos nós temos essa energia masculina e feminina, né? E algumas mais, outras menos. E não é porque nem às vezes uma mulher cisgênero como eu, sinceramente, eu tenho bastante energia masculina. Né? Então, enfim, não significa nada em relação à minha vivência de gênero, por exemplo. Isso é muito importante ser uhum, dito, né? Agora, Cita, você imagina, você falava sobre o seu pai, né? Eu fiquei pensando isso, assim. Também a gente, claro que eu estou falando aqui, louvando e também exaltando a vivência dos ciclos lunares, dos ciclos da natureza como forma de manutenção de saúde. Mas assim, como é que eu vou falar para uma pessoa como o seu pai, por exemplo, que não consegue ver a inclinação do sol caindo?
né? Porque, tipo, tá o dia inteiro no galpão, vê o sol nascendo e só sai de lá quando tá anoitecendo. Ou seja, não tem uma vivência. Porque, assim, Uhum. os olhos são a casa de, né, uma das casas que a gente chama da função de Pita. Muito simplesmente por uma questão assim, olha, tudo que a gente olha, a gente transforma em informação via a luminosidade que a gente recebe nos olhos. Então, é uma casa de Pita pela capacidade de transformação do que a gente olha e informação, né? Enfim, eu sei que isso significa uma caneta, então eu entendo o que serve uma caneta, porque eu estou olhando, mas ao mesmo tempo também é pela luminosidade que a gente tem disponibilidade de energia. Tanto é que muita gente experimenta aí depressão sazonal, às vezes com a queda de energia, de luminosidade do Uhum. dia, ou às vezes até ocorre também com a passagem das estações, quando tem menos luminosidade durante o dia, porque as noites são mais longas, né? E aí, nesse caso, como é que eu vou falar para uma pessoa como seu pai e outras, né? Que não vivenciam a queda angular, né? O ângulo de queda da luminosidade do Sol. Como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou trazer praticidade para essa pessoa na vivência dos ciclos da natureza, se ele não pode, não tem oportunidade de ver, né? Uhum. Então, é muito complicado. Então, é importante dizer aqui que eu estou mencionando isso como uma forma de reivindicação. A gente precisa reivindicar isso para a nossa vida, sabe? A gente precisa reivindicar isso para a nossa vida. E não é Eu individualmente, não, acho é que coletivamente, sabe? É Mas importante isso é isso. um momento interessante, porque essas pessoas que passavam dias dentro de galpão, de galpões e tal, as coisas mudaram um pouquinho. Que bom. Aconteceu uma pandemia aí e não mudou só, né, na sua cidade ou na empresa que você trabalha, não, Uhum. é global. Então, É. de repente, é um momento de mostrar que existe trabalho, que existe possibilidade, mas que isso pode acontecer. Exatamente, exatamente. Eu acho que tem algumas perguntas aí. Você consegue dar Tem, uma buscada consigo. aí? Ou Tem a Kelly tá comentário, sei lá. pergunta, tá dizendo que gostaria de saber do dosha dela, mas eu acho que isso aí tem que ficar para uma outra live. Na verdade isso nem é possível. Nós temos os três É, doshas, Kelly. os três Os doshas. três doshas, as doshas são funções e a gente precisa da função da transformação, a gente precisa daquilo que tudo que é transformado no nosso corpo, ele precisa ser transportado, e essa é uma função de vata, e também muito disso que é transportado precisa ser mantido no nosso corpo, e essa é a função de capa. Então nós temos os três doshas no nosso corpo. Relaxa aí que tá tudo certo. A Val Rocha aqui tá falando, Sabrina, como viver o ciclo lunar na menstruação e o Ayurveda? Isso é bem interessante, porque o que ocorre? Não é, embora as pessoas frequentemente também, tem duas linhas aí. O ciclo menstrual é vata, porque é alimento. Gestação é capa, porque está crescendo. Enfim. Mas não é bem assim. Todas as três funções estão sempre em todos os processos. Então, nos órgãos, né? Claro que tem uma função principal, mas todas as três estão lá presentes, e está também nos sistemas, né? Como no sistema reprodutivo feminino. Então, a gente tem ali no processo da menstruação, a gente tem uma localidade, por conta da localidade onde ocorre o acúmulo de sangue ali do endométrio, que, enfim, uma vez que não houve fecundação a partir da ovulação, né? Uma vez que não houve fecundação, ele vai se acumular do endométrio, né? Então, a localidade em si é um lugar de passagem. E uma passagem muito específica, não é qualquer passagem, é uma passagem para baixo, tá? Então, o acúmulo em si de sangue denota uma função principal de Pita, né? Mas não qualquer função principal de Pita, é uma função associada com a função da localidade para baixo. Então, tem um fluxo descendente que vai também funcionar com esse acúmulo de sangue. Então, Pitta Vata para baixo, muito especificamente. Pensando nisso, o que significa? É mais interessante passarmos mais ciclos menstruais, tá? Veja que eu estou dizendo que não são todos, tá? Mais ciclos menstruais, menstruando entre a minguante e a nova, por um motivo muito simples, tá, gente? Muito básico, muito clássico, lá da quarta série que a gente aprendeu, que é simplesmente a gravidade.
Nesse período do mês, né, entre a minguante e a nova, a gente tem maior gravidade. Então, tudo que tem uma tendência a ir para baixo vai com muito mais facilidade. Então, aquele sangue que vai se acumulando depois da ovulação, né, que não houve fecundação, se você estiver menstruando naquele período, a tendência é eliminar ações das células do endométrio a correrem mais e melhor durante a minguante e a nova pela gravidade, tá? Está mais favorecido. Mas veja, é importante dizer o seguinte, como eu falei, é um ciclo e é espiralado, tá? Então, a gente vai passar a maior parte dos... Para quem não está tomando anticoncepcional, quem não usa DIU, Mirena, adesivo, nada disso, tá? Quem está de fato menstruando, não está tendo escape, tá? Isso é importante dizer. Menstruando na minguante e na nova, em algum momento esse ciclo vai acontecer. Então tem 15 dias, ele vai andando, né? E aí, em algum momento, você vai misturar na cheia e depois na crescente e na cheia, né? Mas, normalmente, quem vivencia mais, na medida do possível, os ciclos da natureza, passa só alguns ciclos menstruando na crescente e na cheia e depois retoma minguante nova. É bem interessante, por experiência, eu posso dizer isso, e de fato acontece isso. E aí, o que ocorre? Para quem tem um pouco de prática, já conhece, já passou pelas alguma consulta, uma orientação, sabe que técnicas usar para quando estiver menstruando na crescente e na cheia, evitar de que células de endométrio fiquem estagnadas, ou seja, que não ocorra uma eliminação correta totalmente, né? Porque é um problema, a gente não pode deixar que nenhuma célula de endométrio fique para trás, a gente precisa eliminar tudo, né? E aí é isso, rotinas de alimentação, rotinas de procedimento, banho de assento, tem uma série de outras coisas. Até mesmo a automassagem pode auxiliar nesse processo para ajudar a eliminar mais e melhor, né? Então, em tese, a gente tem que passar a maior parte dos nossos ciclos, de quem menstrua, né? A maior parte dos ciclos menstruais menstruando entre a minguante e a nova, porque a gravidade daquele período do mês vai favorecer você eliminar melhor a sua menstruação. E aí evitar doenças, né? Claro. Formação de miomas, endometriose, uma série de coisas. Acho que é isso. E complementando a pergunta dela, se a gente consegue chegar, por exemplo, fases da nossa vida, trabalhando tudo isso, seguindo uma alimentação, uma rotina, as atividades todas, né? Mesmo que em algum momento a gente tenha essas eliminações na crescente e na cheia, mas se a gente vai seguindo dessa forma, a gente... Ao longo desse tempo, né, a gente vai se preparando para que aquele período lá do climatério, lá na frente, seja melhor, mais saudável, né, do que outras pessoas que acabam sofrendo. Facilita. Mas olha, viu, o que eu vou dizer para você? Isso é verdade, facilita, mas também, gente, o corpo humano é uma coisa fascinante, tá? Então é genético também que as pessoas vão, às vezes, passar pelos processos de climatério sem sentir nada. E não fez nada na vida inteira, sabe? Tipo, então, isso é verdade. Agora, é verdade também que se você, mesmo que você tá ali no climatério, você se dá de cara com essas técnicas agora, facilita a vida. Também. Né? Então, acho que legal. Com certeza. Que mais aí? Tem uma pergunta aqui da Isabel. Ela fala, gostaria de saber qual tipo de alimentação ideal nesse período de transação das estações. Olha, e ela agradece pelos ensinamentos. Legal. Olha, na verdade, vai depender muito de cada estação, tá? Então, dependendo da estação que você está saindo para a estação que você está entrando. Normalmente, o período de intermediário, a gente vai julgar que são os últimos 15 dias da estação anterior. E os primeiros... Estou falando muito mais ou menos, tá, gente? É assim, mais ou menos, tá? Basicamente, um ciclo lunar completo entre uma e outra. Então, vai dar isso. 15 dias antes do fim da estação e os 15 dias no início da próxima estação, né? Então, só para a gente trazer um pouco de prática aqui, agora, nesse momento, daqui a um mês, daqui a 15 dias, a gente já pode começar a se preparar para a entrada da primavera, por exemplo. Primavera. Né? Então, rotinas de... eliminações de muco, por exemplo, são interessantes, né? Então, a alimentação que possa ter cortado açúcares, alimentação que corte os lácteos todos, generalizantes, né? Alimentação com muito sabores azedos, né?
E também adstringentes, né? Então, alimentos nutritivos, porém mais líquidos, para poder dar um espaço, né? Uma pausa para o corpo fazer a sua autolimpeza, por assim dizer, né? Então, são alimentos nesse sentido. Por exemplo, se você come carne, deixar de comer carne nesse período é interessante, fazer uma pausa, né? Enfim, as proporções também ajudam, a diminuição das proporções também facilita nesse momento, né? Alimentações mais líquidas agora, saindo do inverno, entrando para a primavera, facilita. Por quê? A gente tende a acumular, né? Porque o nosso acne ele vai estar mais forte durante o inverno. Então a gente absorve tudo muito mais melhor. E aí os excessos também, né? Então o que ocorre é que quando a primavera vai chegando, a gente vai tendo um ápice de capa, né? Então, a primeira metade da primavera, a gente vai tendo um ápice de capa. Tanto é que a gente vê aí muita gente ficando gripada, tendo alergias respiratórias, saindo aquela mucosidade. Então, é bem característico do corpo expulsando esse excesso, né? Pelo aumento do acne durante o período do inverno, né? E aí, quando o calor externo começa a aumentar, então a gente começa a ter uma expulsão disso. Então, favorecer este momento é interessante, né? Com alimentos mais líquidos, cremosos, nutritivos, porém de fácil digestão. Se você come carne, deixar de comer carne, cortar açúcar. É sempre um momento interessante as passagens das estações fazer isso. Legal. A Mila fala, fiz Vastu Shastra com vocês e ela legal. comenta, todos não nascemos com o nosso próprio ninho. Acho que a gente estava falando daquela questão individual, né, do meu pai que não acompanhava aquela questão da natureza. A Graça, podem falar sobre administrar o sono para conseguir acordar cedo sem sono? É um exercício, não é? Eu não digo que é simples, não, sabe? Às vezes, o que facilita, às vezes, são as rotinas, são os procedimentos do findar do dia, sabe? Então, pode parecer que é bobagem, mas não é. Por exemplo, você não deixar eletrônicos perto no seu quarto, tá? Ao cair do dia, você diminuir as atividades, é importante para quem pode, né? Não ficar assistindo coisas com muita luminosidade, com muito estímulo visual. Então, fazer com que os sentidos não recebam tantos estímulos, né? E aí eu estou falando do visual, do auditivo, não falar muito. E aí também ajuda você botar uma meia luz em casa, fazer rotinas de, por exemplo, escaldapé, né? Comer comidas mais comfort food, né? Enfim, para trazer aquele conforto, aquela sensação de novo, nutritivas, porém de fácil digestão, né? Então, isso ajuda a condução, né? De você ir desligando, porque às vezes a dificuldade da maioria das pessoas é o excesso dos estímulos aos sentidos. É normal, todo mundo passa por isso, é uma coisa impressionante. E é uma dificuldade para as pessoas abandonarem isso, porque, evidentemente, o que ocorre? A maioria das pessoas trabalha 10, 12 horas por dia, e aí chega um momento da noite que é o momento da pessoa, então ela acha que precisa, né, né, ficar lá assistindo 3 horas de Netflix, ficar no celular, falar com as pessoas, então, porque é o único momento que ela vai viver. Né? Então é meio difícil às vezes, mas eu posso dizer que a rotina de sono realmente, para depois efetivamente você conseguir acordar cedo, ela passa a partir do momento que cai a noite. Acabou o dia, entrou o crepúsculo, os procedimentos para te conduzir ao melhor sono por volta das 10, 11 horas, que é o melhor horário para a gente já estar na cama, gente, desculpa, mas é verdade, começa na hora que o dia acaba. É naquele momento ali, sabe? Então tem todos esses procedimentos, desde uma alimentação leve até procedimentos, né, de passar um olhinho na sola do pé, passar um olhinho no couro cabeludo aqui no topo da cabeça, fazer um escaldapé, falar pouco, menos estímulos visuais, enfim. É um processo, não é simples. A não ser que você precise usar... E é treinamento. É treinamento. É uma disponibilidade, né? É uma disponibilidade. A Ana fala assim, o ciclo da natureza quer dizer o ciclo do dia, das estações do ano, da lua, o quê? É tudo.
Foi isso que eu Tudo. falava. É tudo, né? É a passagem do dia e da noite, são as passagens lunares e as passagens das estações. Isso é a vivência de ciclos da natureza. Não é uma coisa só. Então é engraçado que eu vejo muita gente quando eu atendo. Hoje em dia já não, porque eu já posiciono, enfim, felizmente a maturidade chega e a gente começa a antecipar alguns problemas no futuro, né? Mas assim, eu vejo muita gente achando que o Ayurveda é muito pontual, do tipo assim, eu parei de fazer aquelas coisas que a pessoa, o terapeuta me passou e voltou tudo. Nossa, mas eu escuto isso direto, assim, direto. Eu deixei de fazer tal coisa, foi até bom quando eu estava fazendo, mas depois que eu parei, voltou tudo. Mas é que, gente, não adianta. O processo do Ayurveda, ele não vai. A vivência, né? O Ayurveda está aí, é para dizer para você viver os ciclos da natureza, né? E não fica lá só durante o período de tratamento. É para você adquirir, para você somar aqueles aprendizados à sua vida. Uma vez que você deixa de fazer, você volta ao estado anterior e pronto, volta aos problemas que você tinha. Então, um E com pouco isso. outros, às vezes, Às né? vezes outros, exatamente. Tem uma pessoa pedindo quais tipos de chás para cólica menstrual. Olha, cólicas menstruais não são coisas iguais para todo mundo, tá? Tem tipos de cólicas menstruais e tem motivos diferentes, né? Então, os motivos diferentes vão indicar que tipos de chás precisam ser ministrados, tá? Agora, normalmente uma cólica menstrual pode estar indicando prisão de ventre, pode estar indicando falta de minerais naquele corpo, né? Como cálcio, magnésio, coisas assim. Então, assim, depende muito do tipo de chá. Por exemplo, tem um chá excelente que é o chá de artemisia. Agora, dependendo da pessoa que está experimentando uma cólica menstrual por excesso de volume de sangue, o chá de artemisia, apesar de ser amarga, ela não é fria, por exemplo. Né? É uma das poucas ervas que são amargas e quentes. Então, se eu passo, vou dizer aqui para você, chá de artemisia é bom para a cólica menstrual. Eu posso fazer uma pessoa que está sofrendo de cólica menstrual por excesso de volume de sangue passar mal. Então, tem gente que experimenta cólica menstrual por processo escasso da menstruação, ou seja, está com dificuldade, né? Então, tem menstruação em pó, inclusive, né? Enfim, então, às vezes experimenta cólica por conta de falta de fluxo mesmo, né? E tem gente que experimenta a cólica por excesso de volume de sangue, né? De eliminação. Então, eu seria irresponsável de dizer aqui quais chás exatamente. Então, seria os motivos, né? Por que a pessoa sente cólica? Primeiro deveria ser avaliado para depois entender a necessidade. Mas, de qualquer maneira, uma coisa que não mata ninguém em uma chá. Bolsa de água quente resolve uma menstruação escassa e resolve excesso de menstruação. Uhum. Porque normalmente o excesso de menstruação, a cólica vem acompanhada de coágulo, por isso que fica difícil, entendeu? E aí, pronto, um chá não resolve, mas uma bolsa de água quente ajuda muito. Legal. Poderiam falar um pouco sobre endometriose e o que pode ser feito no tratamento? Olha, também a endometriose, gente, o que ocorre? Eu sei que, veja, a visão alopática, ela traz uma visão um pouco simplória, do sentido de que, enfim, você cessa a produção de células do endométrio, controla aquilo ali. É um raciocínio até rápido, porque aí você cessa o problema, mas, quer dizer, você não trata, mas você cessa o processo de inflamatório em si, tá? Mas dentro do Ayurveda, a gente vai dizer que existem motivos para ocorrer a endometriose. Pode ser a partir de teratomas, né? Ou seja, de células da própria pessoa, do processo embrionário da própria pessoa, se alojam nos ovários, isso pode acabar gerando uma forma de endometriose. Há problemas de endometriose em decorrência da má digestão, isso também é verdade, porque tem a ver com os acnes que estão localizados no fígado, né? Então, e é o fígado, né, que tem a chave lá da decídua. É a partir do fígado que a gente tem o, o start lá do processo de decídua para quem menstrua, né? E aí também tem os motivos que pessoas, às vezes, passam por processos cirúrgicos, como inclusive cirurgias de cesárea, e a partir daquele momento acabam desenvolvendo endometriose por conta de aderência, né? E essas são as três visões mais populares dentro do Ayurveda modernamente, tá? Porque o Ayurveda não era uma coisa que está nos cânones, é importante dizer aqui, tá? Endometriose não está lá muito, não está descrita desse jeito. Tem miomas, cistos, mas endometriose não.
Então, isso já é uma interpretação moderna a partir do Ayurveda, tá? Então, ela depende muito. Então, a forma de tratar a endometriose e outra, também depende muito da localidade onde se está desenvolvendo as células de endometriose, que são células anômalas, né? Ou seja, estão se comportando de forma inadequada. Então, às vezes, no frigir dos ovos, a gente tem que tentar corrigir o Apana Vata, que é o tal fluxo descendente que eu falava, né? Então, enfim, depende muito, depende da localidade onde está, depende em que estágio está, tentar entender o motivo daquele momento, por que se chega. Tudo no Ayurveda, na verdade, vai depender, o tratamento vai depender de como se chegou àquela condição. Né? Não é a condição em si que é tratada, é o motivo que fez você chegar àquela condição. É bem importante isso no Ayurveda, deixar claro. Bom, e tem uma pergunta aqui. O que é ciclo circadiano? A gente tem 5 minutos. Mas eu acho que dá pra gente... Ciclo circadiano é essa vivência do claro e escuro, né? É a vivência do dia e da noite que eu estava falando. O ciclo circadiano é super importante. Enfim, quem não vivencia um ciclo circadiano corretamente, porque quer ou porque não quer, tem um problema a longo prazo, né? Porque ele impacta diretamente nos nossos hormônios, no nosso processo de desenvolvimento de energia, de acúmulo, enfim. Então, o ciclo circadiano tem até uma ciência que chama cronobiologia, que estuda especificamente isso, né? Dentro do Ayurveda Suvastravitra, né? Que o pessoal chama de rotina diária, mas é simplório falar isso. É Suvastravitra porque, na verdade, fala do dia e da noite, né? Fundamentalmente, né? Então, não é rotina diária, até a palavra rotina é muito inadequada. Deixa eu ver o que tem aqui. Legal. A semana que vem a gente vai ter uma live com o Kamala. E ele gosta muito do assunto do ciclo circadiano, né? Entendi. A gente pode estender isso aí para semana também, que vem. Exatamente. Bom, aí a gente tem comentários, o pessoal falando que tá amando a conversa, que a live tá muito boa. Que legal que vocês estão gostando. Que bom, gente. Foi bom. Falar para vocês que eu tô aqui, minha filha, só na força na força do Shakti mesmo, porque, trabalhei pra caramba hoje, gente, mas trabalhei pesado mesmo, não tô falando só trabalhar sentada no computador, não, trabalhei mesmo, pegando pesado. A gente tava aqui arrumando as coisas, fui correr, tomei um banho, sentei aqui, né? Eu falei, gente, tomara que eu esteja com cara de refrescada, porque estou acabada. Não, e não é só isso, né? Além da semana, das aulas que vocês dão, das coisas que vocês programam, é muita atividade. Né? E aí, assim, baixando o sol ali, chegando à noite... Eu respeito muito isso, Cita. Olha, vou te falar a verdade. Para mim, eu não atendo depois das 5 horas da tarde, todo mundo sabe disso. Eu sei que a maioria das pessoas procuram bastante atendimento comigo para o findar do dia por causa disso. A vida é corrida, né? Às vezes a pessoa só tem aquele horário, mas eu não atendo. Vai caindo à noite, assim, vai acabando. Eu realmente, eu não consigo, assim. Eu já quero, sabe, comer um negocinho, sentar no sofá, fazer uma leitura, escutar uma música. Eu realmente não atendo, não gosto. Eu gosto de atender mais de manhã cedo, ao longo do dia. Meu último atendimento é 4h30, no máximo, no máximo. Muito no máximo. Eu acho que esse horário, assim, né, finalzinho do horário Vata, comecinho do horário Kapha aí, ele tem uma questão energética que baixa aquele cansaço mesmo. Com certeza. Né? Sim, então... E o ser humano acho que pode ficar fazendo um monte de coisa depois que escurece, né? Não, exato. E eu sou bem ativa, eu gasto bastante, eu tenho explosão de energia assim durante o dia, eu acordo cedo. Então chega o final do dia, não tem mais nada para dar não, gente. Eu preciso me recolher. Ô Sabrina, e você tá atendendo online? Como é que tá isso aí? Tô fazendo isso, eu tô fazendo atividade, tô fazendo atendimento, né, com videochamadas, né? Sinceramente, eu me adaptei bem, na verdade, é uma outra forma de atendimento, você acaba priorizando outros tipos de perguntas, outras formas de abordagem, né? Mas eu tô achando bem interessante mesmo e tem sido bem produtivo. Então, eu tô atendendo, por enquanto, as terças, talvez eu abra as quintas, eu ainda não sei. Mas, por enquanto, eu tô fazendo as terças-feiras, né? E é isso, estou atendendo, os retornos também vão ocorrer todos online, também por videochamadas, né? Então tem outras formas também já que não tem o toque, né? Enfim,
você tem que estar muito atenta também, sabe? Porque Uhum. a palavra que a pessoa escolhe, as respirações, a forma como ela escolhe contar a sua vida, isso tudo vai ajudando no processo do diagnóstico, né? Legal. Bom, a gente está chegando ao fim, temos 40 segundos. Quero Opa, agradecer gente! imensamente. Mais uma vez ter Valeu, você aqui com a querida. gente foi muito legal. Legal, Vamos legal. marcar mais. Maravilha, foi ótimo, Obrigada, pessoal. viu? Adorei vocês aí, né? Temos bastante pessoas aí, bastante pergunta, interação. Eu adoro com interação, porque aí eu vou desenvolvendo, porque o assunto é sempre tão grande, Uhum. né? Quanto mais interação, melhor. Foi ótimo, querida. Obrigada, viu? Bom final de Obrigada. semana para você, gente. Tchau, querida. Tchau, Um tchau. beijo, E a gente se gente. vê em breve aí em Valeu. Resende, hein? Se vê. Estamos te esperando. Tchau, querida. Tchau, tchau. Tchau.